Bom dia a todas, bem-vindas a mais uma Academia Child Diary, neste mês de dezembro dedicado à avaliação em creche e em educação pré-escolar. Neste caso, no dia de hoje, vamos nos dedicar essencialmente à avaliação em creche, suportando-nos naquilo que são os documentos que regulam esta valência que é tutelada pela Segurança Social. Falando de avaliação, temos necessariamente de falar em aprendizagens e em experiências de aprendizagens e ambientes que criamos para que essas experiências de aprendizagem aconteçam. Então, socorrendo tanto do Manual do Processo-Chave, que sei que é um documento que muitas de vocês seguem, e suportando-me também na portaria número 262 de 2011, que também regula o funcionamento das creches em Portugal, percebemos então que a creche se caracteriza por ser um ambiente acolhedor e dinamizador de aprendizagens, onde as crianças se possam desenvolver de forma global, adequada e harmoniosa. Portanto, é esta a referência que temos no Manual de Processo-Chave, que também nos diz que neste contexto se torna necessário que os educadores pautem a sua intervenção por diferentes critérios de qualidade. Desses critérios de qualidade enunciados no manual, eu destaquei o último, esta compreensão que é exigida aos educadores das formas como as crianças aprendem. Sabemos que este é um processo complexo, em que se tem que ter a preocupação com a promoção de um ambiente que facilite essencialmente a brincadeira, a interação, a exploração, a criatividade e a resolução de problemas por parte das crianças. E foi com esta base nos fundamentos deste documento que depois parti então para a análise e a tentativa de compreensão dos documentos que nos são exigidos. E deixem-me referir que o projeto pedagógico é referido tanto na portaria 262 de 2011, como no Manual de Processo-Chave, como um documento que de facto todas as creches deverão ter e todas as salas de creche deverão construí-lo como um instrumento de planeamento, de acompanhamento das atividades desenvolvidas na creche, sempre com base naquilo que são as características das crianças do nosso grupo. Portanto, o projeto pedagógico é desenvolvido por cada um dos educadores, dirigido a um grupo específico de crianças, elaborado pela equipa técnica, e aqui sublinho esta questão da participação das famílias na elaboração do projeto pedagógico, e sempre que se justifique também em colaboração com serviços da comunidade. Falam-nos também, neste caso a portaria, diz-nos também que este projeto pedagógico deve ser avaliado semestralmente e revisto sempre que necessário. Portanto, este sim é um documento fundante que a portaria e o manual refere que devemos ter nas nossas salas de creche. Depois, a questão que eu sei que é sempre uma preocupação de muitas equipas, a construção do plano individual. E aqui não sei se é do vosso conhecimento, se não, mas eu gosto de referir este ponto, que o plano individual está apenas contemplado no Manual de Processo-Chave. Isto quer dizer que na lei, e justificando depois isso perante, por exemplo, uma inspeção, na lei não está definida a obrigatoriedade de termos nas nossas salas um plano individual para cada uma das nossas crianças. Mas para as colegas que seguem de facto o Manual de Processo-Chave, é encarado este PI como um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas às necessidades e expectativas da criança e da sua família. E os seus principais objetivos são promover a aquisição de competências que a criança ainda não adquiriu, face à sua faixa etária, e também a manutenção daquelas que são as competências já adquiridas.
A colega Joana Aguiar levantou a mão, pode-me interromper. Sim. Força. Isto do PI causa sempre muita polémica, não é? É verdade. E ultimamente tem sido também um bocadinho a minha luta, vá. Exatamente. Porque eu acho que é assim, há coisas que são essenciais e têm que se fazer e são essenciais fazer e devem ser mesmo feitas. Há outras que eu acho que preenchemos tanta papelada, temos tanto tempo dedicado aos papéis que às vezes depois acabamos por não conseguir chegar a todo lado e não ter tempo realmente para aquilo que é necessário. Exatamente. Esta questão dos países, a mim, então, é assim, não digo que não faça, não é que me custe fazer, mas se realmente não é tão, não é necessário, não é obrigatório fazer, e não acho que seja um documento assim tão essencial, Exatamente. porque eu considero o plano, e eu agora queria, não sei se podemos debater aqui um bocadinho esta questão, Podemos, claro, com certeza, sim, sim. porque tem sido muito a minha dúvida e tenho-me debatido muito na minha instituição com isto, que é assim, o plano individual, pronto, prevê que a gente esteja a criar aqui as necessidades da criança, não é? Planear tudo isso. Mas é assim, eu todos os meses tenho uma planificação mensal, eu todos os meses, agora com a Child Diary, tenho uma planificação semanal, a minha mensal é tipo um guião do trabalho, pronto, que nós fazemos, e depois temos a planificação mensal que fazemos aqui. E é assim, eu estou aí a prever aquilo que a criança precisa, Claro. precisa de desenvolver, não é? E atender às suas necessidades e do grupo e cada vez mais, não é? E é num plano, e é principalmente nas planificações semanais que eu prevejo mais aquilo que é necessário individualmente fazer, e é aí que eu abordo muito essa questão. Aqui no Exatamente. PI eu vejo-me um bocadinho, é assim, o PI é semestral, eu estou a lá pôr competências e arranjar objetivos e arranjar estratégias para trabalhar, que a maior parte das vezes saem furadas. Exatamente. É assim, nesta questão, e nós temos de ter sempre uma grande sensibilidade quando tratamos estes temas, sobretudo numa formação que depois se torna pública, e o meu papel aqui é mesmo vos mostrar aquilo que são documentos legais. E nós temos um documento legal que é uma portaria que regula a organização das creches em Portugal e que não nos fala, não tem qualquer referência a este plano individual. E depois sabemos também que muitas instituições se regem e que seguem à risca todos os instrumentos propostos pelo Manual de Processo-Chave. Eu não vou dizer, não me vão ouvir dizer para deixarem de fazer planos individuais Sim, sim. se o fizerem. E na minha perspectiva, que também sou educadora de infância, encaro sempre estas questões como: é importante nós prestarmos contas, é importante nós prestarmos contas às famílias, é importante nós prestarmos contas às direções, é importante prestarmos contas aos inspectores que nos visitam regularmente e que são encaminhados pelas diferentes tutelas, seja da Segurança Social ou seja do Ministério da Educação. Agora, eu acho que parte sempre da forma como nós fundamentamos as nossas tomadas de decisão. Se, como a colega me diz, que tem uma planificação, se de facto há uma monitorização até das propostas de aprendizagem que desenvolve na sala, se de facto tem como mostrar aos pais, à direção e a estes inspectores alternativas devidamente fundamentadas, diria que seriam aceitos por todos. Acho que passa muito por nós termos uma grande convicção naquilo que são as nossas crenças, uma grande convicção e sabermos nos defender muito bem, sempre suportadas teoricamente e pela legislação, e depois defendermos então as alternativas que apresentamos a estas pessoas. Acho que passa sempre muito por aí, por mostrarmos também a nossa segurança enquanto profissionais e enquanto especialistas de educação de infância, e que defendemos então, por exemplo, que não utilizamos como estratégia um plano individual, mas que temos alternativas para mostrar, por exemplo, que estamos a criar oportunidades de aprendizagem ao nosso grupo
e a cada uma das nossas crianças de outra forma. Ok, Joana? Ok. Eu Muito estou bem. aqui, com isto não estou aqui a querer dizer que quem Claro, o faz que está mal, porque eu também sempre o fiz, mas pronto, a gente todos os anos vamos fazendo formação e vai refletindo isso. e Também vamos mostra refletir um evolução bocadinho profissional, sobre com as nossas certeza. práticas. Não sei se aqui os colegas têm essa questão, mas eu não estou aqui a querer dizer que não, Claro. que não façam, não. Acho que cada um tem que fazer aquilo que E acha mais nós, correto. enquanto Child Diary, tentamos mesmo, tanto mostrar-vos isso e mostrar depois como é que vocês, na própria plataforma, conseguem, lá está, prestar contas com alternativas. Eu, por exemplo, lá para esta formação de hoje, eu vou, de facto, vos mostrar, por exemplo, como é que vocês conseguem fazer uma revisão, uma avaliação do PI. Vamos partir daí, porque eu sei que, de facto, que é o que muitas colegas procuram nesta fase, é como é que pegam no plano individual que construíram e como é que agora o vão avaliar. Vamos partir daí, mas depois vou-vos mostrar uma alternativa, utilizando, por exemplo, a avaliação descritiva da Child Diary, enquanto uma ferramenta alternativa à grelha. Vou-vos mostrar como é que vocês também podem, neste caso, fazer uma reflexão sobre cada uma das crianças. Portanto, e também nós tentamos vos mostrar essas alternativas, ok? Obrigada. Depois podemos deixar a reflexão mais um bocadinho para o final, podemos aqui fazer aqui um género de sessão aberta a maior discussão, está bem? Obrigada pelo contributo, Joana. Então, voltando aqui então ao manual de processo-chave, ele também nos diz que portanto, que são efetuados sempre que necessário e no mínimo no final de cada período de funcionamento, os tais registros de avaliação e a revisão do plano individual, evidenciando, isto é sempre importante destacar, evidenciando os progressos da criança ao longo do tempo. Pronto, e então é mesmo isso que nós agora íamos fazer e que eu estava a partilhar convosco. Vamos perceber como é que então na Child Diary nós podemos fazer a avaliação e a revisão deste PI. E vou partir aqui do exemplo desta criança, do Miguel Cardoso. Eu já fiz um exemplo que trouxe aqui para a apresentação, mas eu vou construir um de raiz convosco. Vamos então entrar aqui na nossa plataforma. Confirmem-me só, por favor, se estão a ver a plataforma. Sim? Ótimo, obrigada. Muito bem. Então, vocês sabem que nós temos uma ferramenta de avaliação, que podem aceder através aqui do botãozinho do lápis, a ferramenta de avaliação. É-me pedido então para escolher a criança que eu quero avaliar. Eu disse-vos que a partir aqui do exemplo do Miguel Cardoso. Eu defino o currículo e eu estando em creche posso então considerar que as minhas intencionalidades pedagógicas se portam nas experiências-chave da creche. Defino aqui o período de avaliação que eu quero avaliar. Podemos definir aqui como exemplo o primeiro período. Carrego em seguinte e depois tenho que optar então pela avaliação descritiva ou pela avaliação em grelha. Como vamos fazer uma revisão, um exemplo de revisão do PI, eu vou partir para a avaliação em grelha. Para que depois estes documentos fiquem todos organizados nas vossas respectivas categorias aqui na plataforma, é sempre aconselhável atribuírem um título. E vocês podem mesmo atribuir o título como é previsto aqui no manual de processo-chave. Deixem-me só copiar, desculpem, portanto aqui até é mesmo, eles chamam relatório de avaliação do plano individual. Então, vamos lá aqui, é que ele agora não está a dar. Vamos lá outra vez. Então, Miguel, experiência-chave, setembro, até a data de hoje, avaliação em grelha. Quer-me parecer que aqui a internet poderá estar um bocadinho lenta.
Vamos lá, fazer um refresh. Agora acho que sim. Muito bem, pronto. Voltamos onde eu queria. E vamos então atribuir o título mesmo, relatório de avaliação individual. Eu não preciso escrever o nome da criança porque está ali no cantinho esquerdo, a identificação da criança. Posso simplesmente, por exemplo, dizer que este relatório foi elaborado em dezembro de 2022. E fica este título, pois é mais fácil quando eu for à procura deste documento, encontrar o documento. Eu gosto aqui nas experiências-chave começar a esconder as experiências-chave todas, que me parece sempre muito confuso, tudo aberto, e ir revelando uma a uma. E então é aqui que eu, por exemplo, consigo aceder do lado esquerdo às evidências de aprendizagem ou às experiências de aprendizagem que eu promovi para que o Miguel, neste caso, desenvolvesse estas diferentes aprendizagens. O Miguel, que é uma criança que vamos aqui ter como exemplo, que se situa ali entre os 4 e 12 meses, podíamos considerar, por exemplo, uma sala de berçário. Se eu entrar aqui neste intervalo de tempo, eu consigo aqui ter então as evidências para consulta que me justificam porque é que eu considero, por exemplo, que o Miguel compreende e responde a pedidos simples que implicam uma tarefa ou uma instrução. Então eu considero que isto está alcançado por quê? E vou aqui verificar que registro de observação é que eu tenho ou que planificação é que eu criei que, de facto, me justifica porque é que eu considero que ele alcançou esta aprendizagem. Aqui também consigo, através destes botões também consigo perceber, por exemplo, que objetivos de aprendizagem é que eu defini no PI do Miguel. Se vocês repararem, eu vou entrar aqui neste primeiro quadradinho e aparece-me logo aqui como eu selecionei ao construir o PI do Miguel, como eu selecionei também os parâmetros curriculares das experiências-chave, ele é logo remetido aqui para a avaliação. Então, eu consigo logo confirmar se considero que ele compreende e responde a pedidos simples que implicam uma tarefa ou instrução. Será que está alcançado? Será que só está emergente? E eu vou assinalar conforme considerar. Portanto, todos os documentos que vocês usarem em que, criados nos registros, vocês atribuam os parâmetros curriculares respectivos, neste caso das experiências-chave, eles depois aparecem-vos aqui como evidências. Neste caso aqui uma das evidências era mesmo o PI do Miguel. E eu fui então confirmar se considerava que o Miguel compreende e responde a estes pedidos simples. Mas se eu, por exemplo, vier aqui às experiências-chave do movimento e da música, e o Miguel, apesar de não se enquadrar nos 12, 24 meses, eu tenho aqui evidências que o Miguel desenvolveu algumas aprendizagens nesta faixa etária. E como é que eu vejo? Por exemplo, anda sem apoio. Então eu estou a afirmar que o Miguel anda sem apoio. E para eu considerar realmente que ele anda sem apoio, que foi uma conquista alcançada, eu venho aqui e venho ver que evidências, que registro de observação é que eu fiz, que me mostram e revelam realmente aquilo que eu estou a afirmar, que o Miguel anda sem apoio. E está aqui, uma partilha que eu fiz com a família no dia em que o Miguel começou a andar. Isto é um exemplo, claro que depois poderia ter outros registros de observação que também mostrassem que de facto esta aprendizagem já foi conquistada pelo Miguel. Portanto, quando vocês criam os vossos PIs, falando então isto, partindo de um exemplo de um relatório de avaliação do PI, quando vocês no PI definem, criando o PI num registro de observação, vocês definem os parâmetros curriculares, eles aparecem-vos logo aqui como evidências, que depois vocês vão confrontar. E depois vão abrir cada uma das experiências-chave, cada um destes intervalos de idades, e vão então aqui fazendo check conforme considerarem. Podem sempre ou deixar em branco, ou considerar que não foi observado determinada aprendizagem, ou considerar-na alcançada, emergente ou ainda não alcançada. Para cada uma
destas experiências-chave, vocês também têm a possibilidade sempre de deixar uma apreciação. E conseguimos aqui um encontro de interesses entre uma avaliação em grelha e uma avaliação descritiva. Consigo, de facto, fazer os tiquezinhos nas estrelinhas do alcançado, emergente, ainda não alcançado ou não observado, mas posso completar com um comentário. E isso também enriquece naturalmente esta avaliação. Pronto. E depois fariam o mesmo para todas as experiências-chave, sempre revelando então aquilo que foi a aprendizagem. Se vocês deixarem de selecionar, portanto, essa área vai deixar de aparecer na avaliação. Portanto, vocês depois organizam a informação como entenderem. E em cada uma delas podem então adicionar sempre uma apreciação. E depois ainda tem lugar para uma apreciação geral no final. Muitas vezes esta apreciação geral destina-se, por exemplo, a incluir informações de outros técnicos. Por exemplo, uma criança que já esteja a ser observada pela equipa de intervenção precoce, já tem algum tipo de feedback dessa equipa, que consideram necessário incluir nesta revisão do plano individual desta criança, podem, por exemplo, acrescentar aqui na apreciação geral. Vocês sabem que têm sempre a possibilidade também de anexar algum ficheiro, algum relatório que vocês tenham em PDF, algum documento que vocês considerem importante, também poderão sempre anexar. Nesta apreciação geral, muitas vezes, as equipas também completam com informações da família. Vocês, por exemplo, podem partilhar esta revisão do PI com a família faz determinados comentários, vocês podem depois voltar a editar esta revisão e acrescentar aqui na apreciação geral aquilo que a família vos disse. Portanto, pode ganhar esta apreciação, pode ganhar as dimensões que vocês entenderem e podem colocar as informações que considerarem necessárias. Não se esqueçam também da importância das categorias. Portanto, estamos a falar numa revisão de um plano individual, seria interessante nós, por exemplo, atribuirmos a categoria de plano individual para colegas que façam, por exemplo, logo na creche portfólio. Poderá ser interessante também incluir esta avaliação no portfólio da criança. Salvam. Se estiverem, portanto, se demorarem mais do que um dia a editarem neste caso, esta revisão do PI desta criança e que não queiram logo partilhar com os pais, deixam então escondido, só para vocês, portanto, selecionam que os pais ainda não podem ver, e depois então, quando acharem que está em condições de ser partilhado, muitas vezes até nas reuniões que vocês fazem trimestrais com as famílias, aí depois então passam para as famílias podem ver, depois optam por esconder os parâmetros curriculares ou não e ativam ou não os comentários, a possibilidade daquela família comentar este documento que vocês estão a partilhar com ela. Salvam e depois a família tem a possibilidade então também de ver desta forma o relatório de avaliação que vocês fizeram. Isto então para um exemplo do relatório de avaliação do plano individual. Que eu vos mostrei, depois fica tudo arquivado, digamos assim, na categoria de plano individual e como eu vos disse, portanto, o plano individual cruza-se depois aqui desta forma, portanto o plano individual já foi criado, neste caso como registro, na ferramenta de registros. Eu queria-vos mostrar outra vez como é que está organizado o plano individual. Se a internet facilitar.
Mas vamos por outro caminho. Então, eu vou... Às vezes também são bons estes erros, que eu consigo depois vos mostrar alternativas de vocês procurarem informação. Então, eu sei que o Miguel é da sala amarela, aqui está ele, e vou, olha, até me aparece logo aqui em primeiro lugar, nem precisei de pesquisar. Portanto, o Miguel neste momento tem o seu plano individual, que eu considero, portanto, tem o período de vigência de 1 ano letivo. Eu até me socorri mesmo da típica grelha do manual de processo-chave, portanto, teria aqui todas as informações relacionadas com o Miguel, e logo de seguida tenho, então, este relatório de avaliação do PI do Miguel, do primeiro período, seria desta forma depois que a família acederia à informação. Claro que vocês aqui têm sempre a possibilidade de fechar tudo e depois ir só revelando. Tem aqui também a legenda para a família conseguir interpretar, e depois já sabem que cada apreciação que forem fazendo, ou por cada uma das experiências-chave, ou depois aquela apreciação geral final, ficaria também aqui neste documento. Ok? Pronto. Agora, como eu tinha prometido, vou-vos mostrar uma alternativa, que é a possibilidade de também fazermos uma reflexão sobre as oportunidades de aprendizagem do Miguel, mas num esquema de descrição. Mais uma vez, aqui eu posso suportar nas experiências-chave, posso também definir o intervalo de tempo, mas vou optar pela avaliação descritiva, que também é possível ser desenvolvida na creche. Atribuiria o título que entendesse e, mais uma vez, aparece é a mesma lógica da organização. Com a diferença que não é uma checklist, portanto eu não tenho aquele esquema das estrelinhas em que mostra aos pais o que é que de facto já alcançou, não alcançou, que está em aquisição ou que eu não observei. Portanto, e aqui permite sim, é uma apreciação por cada uma das experiências-chave. Mas se vocês repararem, eu consigo também aqui, através destas evidências, vocês já sabem que tudo aquilo que eu considerei como parâmetros curriculares que considerei no PI do Miguel, aqui aparecem logo destacadas, e depois eu só vou então fazer uma apreciação. Então no PI do Miguel eu previ de facto como um objetivo que ele compreendesse e respondesse a pedidos simples que implicam uma tarefa ou uma instrução. Eu aqui poderia deixar um determinado comentário para de facto mostrar à família se realmente eu criei ou não uma oportunidade de aprendizagem para o Miguel desenvolver este ponto aqui das experiências-chave. Quem diz para este, diz para todos os outros que eu defini como objetivos no PI do Miguel. Portanto, e vocês conseguem fazer isso para todos. Mais uma vez vos refiro que também conseguem aceder aos vossos registros de observação. Porque é que eu aqui tenho 5 evidências que o Miguel anda sem apoio? É porque eu provavelmente defini isto como um objetivo no PI do Miguel e porque tenho 4 registros de observação do Miguel que evidenciam que de facto ele já anda sem apoio. E vai dar então àquele... Já tenho aqui, por exemplo, no relatório também, como eu considerei isto no relatório, e vai-me dar aquele registro de observação que eu também vos mostrei há pouco. E a outros que podia ter criado que estivessem relacionados com esta aprendizagem. Portanto, deixem-me só aqui esconder. E depois então poderiam fazer a apreciação para cada uma das experiências-chave e, mais uma vez, a apreciação geral que entendessem. Ou vossa, ou das famílias, ou de algum técnico que considerassem necessário. E depois é a mesma lógica.
atribuir a categoria, por exemplo, colegas que não façam PI, podem só atribuir à categoria de portfólio. E na categoria de portfólio fazem então esta avaliação das experiências de aprendizagem também com uma certa regularidade, trimestralmente, semestralmente, como entenderem. Quando tiverem condições de partilhar com os pais, partilham-no com os pais e salvam. E aqui, claro que se tivesse tudo escrito com aquelas apreciações todas, estaria aqui uma avaliação completa, descritiva, daquilo que foram as experiências de aprendizagem do Miguel, ok? Portanto, têm sempre esta alternativa para os colegas que não querem desenvolver a avaliação em grelha e que não querem e que defendem de facto que há alternativas ao plano individual, têm sempre esta forma também de prestar contas daquilo que é o ambiente que estão a criar na vossa sala de creche, ok? Vamos aqui agora voltar à nossa apresentação, para deixarmos tempo depois também para discutirmos aqui um bocadinho no final. E queria só aqui destacar estas duas ideias principais que também retirei, neste caso do manual, para refletirmos. Portanto, sobre a elaboração do projeto pedagógico, que deve ter sempre em consideração o grupo a que se destina, e não há um projeto pedagógico que sirva, que nós fizemos o ano passado e que sirva os meninos deste ano, se ficarmos, mesmo que fiquemos com a mesma faixa etária de crianças. Depois também esta ideia que acho que é muito importante e que muitas vezes é um bocadinho, digamos, se calhar não tão valorizada pelas equipas e pelas educadoras em particular, que é a importância que tem a prestação também dos cuidados em creche. Portanto, nós não devemos ter a pretensão que as crianças só aprendem quando nós lhes estamos a proporcionar determinadas atividades, determinadas experiências de aprendizagem muito elaboradas. Devemos sim acreditar que também nesta prestação de cuidados em creche, sobretudo quando as crianças são mais pequenas, também são atividades que estão revestidas de intencionalidade educativa se pensarmos nestas atividades como tal, se de facto criarmos intencionalidade para um momento de refeição, para um momento de higiene das crianças, para um momento de repouso, acreditem que elas também estão repletas de aprendizagens. E depois também esta ideia, a última, que com o objetivo de estruturar as aprendizagens das crianças, promover a sua independência, autonomia e autoestima, os educadores são responsáveis pelo acompanhamento das suas atividades. Portanto, isto aqui um bocadinho para regressar à ideia inicial com que comecei esta formação, portanto, é da responsabilidade do educador organizar o ambiente educativo nas salas de creche e acreditem que, de facto, se pensarem em todos os momentos da rotina, em todos os espaços que as crianças ocupam ao longo do dia, se o pensarem com intencionalidade educativa, estão, de facto, sempre a promover aprendizagens das crianças em todos os momentos, promovendo aquilo que o próprio manual contempla, promovem a sua independência, a sua autonomia e a sua autoestima, ok? Isto foi só aqui 2 apontamentos para refletirem, que nunca é demais deixar de referir em idades de creche. Como vos disse, todas estas minhas ideias aqui partilhadas nesta formação fundamentaram-se nestes 2 documentos. Resta-me agradecer a vossa participação. Eu agora vou interromper o compartilhamento. Vou aqui, por favor, só interromper a gravação.